Pessoal, estamos aqui em São Paulo, no Museu do Ipiranga, o novo Museu do Ipiranga, que está todo reformulado e reconstruído. Está belíssimo e você vai conhecer tudo sobre um pouco da história do nosso Brasil, que comemorou 200 anos em novembro do ano passado e ele foi reaberto para a comemoração da independência do Brasil. Então, se esse assunto te interessa e você quer conhecer esse lindo museu comigo e com a nossa família, inscreva-se aqui no canal, deixe seu joinha e vem viajar em família. 9 anos de espera se passaram para quem sonhava em visitar o Museu do Ipiranga, em São Paulo. Fechado às pressas em 2013, um dos espaços culturais mais importantes do país aproveitou uma rachadura no subsolo para fazer uma grande reforma. E foi reaberto em setembro de 2022 em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil. Hoje é possível você obter ingressos de duas maneiras: por meio de agendamento no site ou diretamente na bilheteria, com bilhetes distribuídos de terça a domingo, a partir das 11h30, em intervalos de 1 hora. O que eu tenho percebido bastante é a acessibilidade. São 2 pequenos degraus e que você, não, se for um cadeirante ou a gente com carrinho de bebê, não vamos ter problemas em subi-lo. Essa parte aqui é a parte superior do parque, ela fica na lateral do parque. Que legal, tá tendo uma formatura aqui da FMU, que por coincidência é a mesma faculdade que a Juliana se formou. Então vamos lá, vamos continuar conhecendo o parque, porque daqui a pouco a gente vai entrar no museu e aí a gente tem muita história para contar. Se você tem criança em casa, não pode deixar de levá-las e conhecer o museu e o parque. Afinal, em 2013, quando o local foi fechado para a reforma, muitas ainda nem tinham nem nascido. Por exemplo, a Marina. Na visita, elas poderão se refrescar nas novas fontes do Jardim Francês, próprias para uso recreativo, é gratuito e para brincar é só chegar, não precisa nem de ingresso. As fontes funcionam das 10 às 8 da noite e a água é tratada com íons de cobre e prata, própria para uso recreativo. Você pode vir não só para conhecer o Museu do Ipiranga, como a maioria das pessoas vem para curtir o parque. É um parque muito gostoso e ele é bem agradável, as pessoas vêm correr, vêm andar de bicicleta, lembrando que bicicleta é só para criança mesmo. Adultos não podem andar de bicicleta aqui dentro do parque. Com relação aos ingressos, se você já tem o ingresso, você já fez lá que sexta-feira conseguiu seu ingresso, já retirou, você vai vir direto nesse portão 2. Se você não tem ingresso, você tem uma fila chamada Fila da Esperança. Aqui é para você retirar o seu ingresso, que é essa fila aqui. Essa fila ela é um pouco menor e aí você pode retirar o seu ingresso. Mas você tem uma outra fila que são de 150 pessoas a cada 1 hora. É uma fila que, se você pegá-la, quem não tem ingresso, quem não vai retirar ingresso, quem tem a esperança de entrar no museu pode vir esperar nessa fila. Mas conversando com a menina com a segurança, ela comentou que é uma fila muito complicada, porque 150 pessoas é pouquíssima gente perante o que nós temos aqui dentro. Aqui, olha que legal, tem um guarda-volumes bem grande aqui para você poder deixar suas bolsas, deixar tudo que você precisa, até a bicicleta da Marina. Lindo. O guarda-volumes ele é bem espaçoso, deu para colocar a bicicleta da Marina, mas você não pode entrar com mochila, nem mochila de bebê. A gente tem a mochila do Pedro, a mochila do Pedro tem que ficar lá, então nós trocamos ele antes para que ele já pudesse ir em segurança durante o passeio. Além disso, não é possível entrar com garrafinhas de água. Garrafinhas de água é proibido a entrada no museu, pelo menos durante o percurso. Então, hidrate-se antes. Se tiver algum lugar que a gente possa comprar água, eu vou divulgar tanto o lugar e o preço aqui para você. Oi. A quantidade de alimentos que você vai trazer, você deixa pro pessoal aqui e aí você entra aqui pelo portão 2, que é esse portão aqui,
que é por onde nós vamos entrar agora. Vamos ver, a Juliana já passou ali, o carrinho tá aqui, então vamos entrar. Ele vai conferindo os ingressos e vai liberando as pessoas. Aqui nessa primeira sala, ele vai explicar todo o tour, tudo que você vai ter em cada sala. E ele vai fazendo isso em hologramas pela parede, ele vai projetando isso na parede, é bem legal. É uma definição, é muito bem definido as imagens da parede, então é muito real. E aí ele vai passando lá. Ele já está numa sala de louças. Eu mostrei um pouquinho para vocês, mas vamos conhecer sala a sala. Olha que legal, gente. Tudo escada rolante. Olha lá, o vovô e a vovó já tá lá em cima. E a gente vai para a acessibilidade, que é o elevador. Olha que legal aqui dentro, gente. Olha que bonito que ficou. Bem rústico, com as pedras, ó. Mas muito bonito. E aqui você tem o elevador. Então se você tiver com carrinho de bebê, se você for cadeirante, né, alguma necessidade especial que necessite do elevador, você tem elevador para todos os lugares que você for visitar. Isso é muito legal, eu super gosto. Só tem uma coisa que eu não gostei. Não pode entrar com áudio selfie, gente. Então olha minha câmera como que ela tá, ó. Ela não tem nada aqui, ó. Ó, da Marina também, ó. A gente tá tendo que filmar com esse cutoquinho aqui, ó. É pra fazer isso aqui, ó. É difícil. É, Pichulo. É, eu falei. Chegamos no primeiro andar. Na verdade, esse é o 0. É o... Esse é o 0. É o térreo, né? Que aí, sim, esse já existia. Lá embaixo, até onde a gente andou até agora, era inexistente. Não existia antes da reforma. Olha que bonito. Logo na entrada você tem essa enorme bela imagem de Fernão Dias Pais Leme, um bandeirantes paulista que ficou conhecido como Caçador de Esmeralda. É o bandeirante mais largo do renome, juntamente com Antônio Raposo Tavares. Nessa sala você tem alguns livros didáticos e você tem algumas coisas que são mais interativas. Ó, a simbologia, ó, para tocar. Ele é feito exatamente para que você possa tocar. Isso é muito legal. Que foi o momento em que Dom Pedro gritou independência ou morte. Então ele faz com que você tangibilize esse momento. É claro que você também tem alguns momentos interativos, principalmente para as criançadas. Eles conseguem escutar por esse fone e conseguem interagir com os botões. E aí conta a chegada do navio português, olha lá, até com a imagem a gente já consegue ter uma ideia. Olha lá, primeira missa em 1860, é isso, Flávio? 1860. Primeira missa em 1860. Então a criança consegue também interagir com o museu e aí não fica aquele negócio maçante. Isso também é bem legal. Interativo é muito bom, né? Ó, tem os dois lados. E aqui alguns livros mais antigos. Aqui você poderia tirar uma foto super Instagram, né? Só que não tem espaço não. Só que o espaço é limitado. Bom, a gente vai fazer diferente. A gente vai subir tudo e vai começar lá de cima e vai começar a descer. Não é isso, Cláudio? Não é isso que a gente vai fazer? A gente vai subir e depois vai descer. Então tá bom. Pedro tirou um soninho e a gente tá subindo aqui o elevador. São quantos andares? 3 andares para chegar até o teto. E a gente vai lá de cima até embaixo fazendo o museu. Vocês já viram um pouquinho ali, né, de Fernão Dias. E ó, tem saída para os dois lugares. E agora? O que a gente faz? Todo mundo foi para cá, vamos para cá, né? Esse é o mirante que vocês viram do drone. Que ele fica atrás do... Ele inicia-se atrás do museu e ele é todo de vidro, olha que legal. Aqui dá para tirar várias fotos bem legais. Olha que estrutura bacana, vamos tirar. Eu vou filmar um pouquinho e já vou tirar foto. Olha toda a estrutura de madeira, que legal. E aqui você consegue ter uma amostra, ó, cidade vista de cima.
ele explica onde você estiver olhando o que você vai encontrar. Olha que legal, ó. Direção leste é esta janela. Então você tem esta imagem aqui. Direção sul. E a sul é de frente para o museu. Como nós temos o privilégio de ter um drone e ter registrado todos esses pontos, eu vou colocar o drone aqui em vez da vista daqui de cima. Mas a vista daqui de cima é bem legal e eu super aconselho que você venha. E o fato de a gente ter começado por aqui foi uma ideia legal, porque ele está bem tranquilo, está super vazio e estamos conseguindo olhar todas as direções sem interrupções, vamos dizer assim. O museu, ele fica muito alto, né? Ele fica muito na altura, ele fica... E abaixo dele tem um vale. Então quando você pega, descendo aquela rampa até o Monumento da Independência, você tem um vale. Você consegue ver toda São Paulo ali no fundo, ó. Seu canal. Olha que legal, essa aqui é uma maquete vista de cima do Museu do Ipiranga. Também com acessibilidade em braille. E aí você consegue ter o museu aqui e toda a maquete ali para o final. Vamos desbravar agora o segundo andar. Vamos ver o que nós temos aqui. Uma sala vazia. Como é que são? Ali está escrito outra acessibilidade, mas é mentiroso? Vai ver aqui, tá fechado. Olha, gente. Poxa, elogiei tanto. Elogiei tanto, mas ó. Gente, tem elevador aqui. Tá quebrado? Nossa, gente, tá quebrado, olha. Tá quebrado não, tem que apertar o elevador antes de xingar. Se não aperta o elevador não funciona mesmo, não. Ó, gente, eu já ia xingando. Oi, filha! Olha lá, o elevador tá funcionando sim. Mas é que a Cláudia ficou com preguiça de apertar o botão que aciona o elevador. Então a acessibilidade continua com nota 10. Essa sala, ela mostra todo o ambiente do Brasil de uma maneira geográfica. Como ela foi sendo desenvolvida e criada, porque antes não se conhecia tudo do Brasil. Então foi se criando um desenho com o decorrer do tempo. Olha que legal, era divididas em partes, existia uma visão diferente da realidade, né, do que nós temos hoje do Brasil. E conforme eles foram entrando para dentro do Brasil, eles foram descobrindo e separando os estados de acordo com a história. Os instrumentos que eles utilizavam na época para que eles conseguissem se localizar com uma bússola e assim por diante. Astrolabe, eu sinceramente não sei se é um astrolabe, a ampulhete. Então eles deixam alguns instrumentos para que você possa tocar, né, e conseguir entender como que eles funcionam. Por exemplo, o Heitor está aqui com a bússola, ó. E a Marina está ali com o compasso. Compasso, filha, é para desenhar em circunferência. Isso, mais fácil. Olha o telhado que nós vimos lá de cima, ó. Agora a gente consegue ver daqui de baixo, ó. Nessa área se conta muito sobre a história entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas, a disputa que havia na época para se ocupar os espaços. Então as caravelas ficavam em lugares estratégicos para determinar que ali já havia sido ocupado pelos portugueses ou pela Espanha e assim por diante. E aí tudo isso você pode conhecer por essas televisões interativas. Eles contam a história de uma maneira bem prática e rápida. Você não perde tempo e acaba conhecendo bastante coisa. De alguma maneira, nessa sala aqui, eles tentam reproduzir de que maneira a igreja ela também foi entrando e ocupando de uma maneira geográfica o Brasil. E aqui eles demonstram uma reprodução de uma pedra da principal igreja matriz da cidade de São Vicente. E aqui você tem até um exemplo de uma pia batismal.
do século XVI. Muito legal e interessante você parar um pouquinho aqui para entender de que maneira a igreja foi, ao mesmo tempo, entrando e ocupando seu espaço dentro do Brasil. Ainda nesse segundo andar, você tem um acervo de louças, olha que interessante. E que diferente. Louças ao decorrer do tempo. Então você tem as louças e você tem as explicações do aparelho de jantar de 1880, por exemplo. Esse negócio aqui, eles foram feitos para, sabe, para pegar tipo tipo um creme, uma espátula. Uma tipo espátula. Então isso aqui foi feito para se usar como espátulas, Sim. não é isso? Bom, segundo andar nós já fechamos, vamos descer mais um andar, achar nossa família, que esse é um problema. O Rodrigo nos explicou um negócio muito legal, que a bisavó dele até hoje utiliza, que é para torrar o café, que é este equipamento aqui, ó. Este equipamento você coloca o café aqui dentro. Estava me explicando. E aí no fogo você torra o café. Depois, quando subir o cheiro, que você já vai saber que ele já está pronto, você vai colocar ele numa peneira de palha para secar e esfriar. Bem legal. Agora a Marina vai mostrar para nós o telégrafo. Cadê? Onde tem o telégrafo, filha? Não existia o WhatsApp na época, né? Olha o telégrafo. Como que é? Faz de novo. Olha que legal o telégrafo, gente. Olha que legal, o telégrafo ele era por fios elétricos e conforme a pessoa batia, emitia códigos que a pessoa entendia do outro lado o que ela estava querendo dizer. Então não se falava tudo, existiam códigos pré-definidos para se utilizar no telégrafo. Muito legal, filha. Muito obrigado por nos trazer essa informação muito relevante. Aqui, ó, filha, ó, fecha o olho. Aqui as pessoas que não enxergam, elas conseguem ler tudo que tá, não tem problema, se chama braille, filha. Ela falou que quer aprender, eu falei, já pode aprender. Pode aprender, é muito legal. Já essa tela ela é de Antônio Ferrigno, que demonstra o café, nas fazendas de café. E o café era conhecido como o ouro brasileiro. O café ele foi muito importante para a história do Brasil. E aí por isso você tem aqui uma sala só dedicada ao café, contando toda a sua história. Na próxima sala fala-se bastante sobre as ferrovias, sobre como foi se construindo o Brasil de 1900 para cá e até um pouco antes. Olha que legal, aqui é para que as pessoas possam tocar. E ali é o molde de como se tornou essa peça aqui. É engraçado como o mundo ele tá mudando rapidamente, né? A gente pega uma história de 500 anos para cá, tanta coisa aconteceu. E se você pegar 30 anos, muita coisa evoluiu, né? Então, cada vez a evolução humana ela é mais exponencial, né? É incrível isso, né? Dá até medo. Foi dali que eu levantei o drone, exatamente daqui, ó. Naquele cantinho ali foi bem tranquilo e deu para fazer imagens lindas. O parque é muito gostoso. E não é só um museu, você pode vir curtir o parque. O parque é muito gostoso, delicioso para você. Tem um lugar que dá para você andar de patins, você andar de skate, né? Não pode andar de bicicleta, mas os pequenininhos podem. Então, que nem a Marina, para ela foi super gostosa amanhã. Antes de nós entrarmos aqui no museu, ela curtiu muito este espaço aqui. Delicioso, principalmente quando a gente fala que a gente está em meio a uma floresta de pedra, né? Que é São Paulo. E essa é uma maquete que ela já existia antes da restauração e ela era exposta desde 1990 aqui no museu. Só que ela ficava lá em cima, eles desceram essa maquete aqui para baixo do tag. E aqui explica um monte de coisa, porque de todos os detalhes que foram construídos.
muito legal. Ó, como você conhecer o estilo da arquitetura. Então, eles explicam todos os detalhes das colunas, o porquê de uma coluna, qual foi o objetivo do arquiteto em fazer a coluna daquele jeito. Isso é muito legal. Todos os detalhes, eles existem no porquê. E aqui você conhece esses detalhes. Nós chegamos no salão principal, aonde simboliza a independência do Brasil. E aqui você tem as grandes pinturas. Ó. A pintura de Pedro Américo de Figueiredo, paraibano, demorou 2 anos para ficar pronta aqui nessa parede. Foi de 1886 a 1888. E é importante destacar que esta pintura tem algumas diferenças daquela antiga pintura, porque essa é uma reprodução de uma pintura já feita na Áustria. E existem algumas pequenas diferenças, como por exemplo o chapéu do príncipe Dom Pedro, que na pintura original não existia. E nesta pintura ele está com o chapéu. Mas pois bem, o importante não é os detalhes, o importante é o quanto importante foi esse momento. Até na verdade dizem que nem foi num cavalo, foi num burro, como eu já falei. Mas o importante é o que aconteceu, porque foi a partir deste momento que nós nos tornamos independentes de Portugal e seguimos a nossa vida. Na escadaria monumental existem 6 pilares menores na mesma altura do nicho da estátua de Dom Pedro I, que sustentam estátuas de bandeirantes célebres, cada um representando a unidade federativa que havia se desmembrado da capitania de São Paulo. Já sobre os pilares que acompanham a escadaria estão 16 vasos de bronze que contêm amostras de águas dos grandes rios brasileiros. Agora vamos pegar as coisas que nós deixamos no guarda-volumes e vamos para o restaurante. No restaurante eu vou deixar aqui a indicação para vocês. Sinceramente eu gosto bastante do Nico e acho que você também vai gostar. O bar do Nico fica aproximadamente 3 a 4 quarteirões do museu. Então você pode vir aqui almoçar após a sua visita ao museu. Eu vou entrar e vou mostrar para vocês o cardápio. Eu vou deixar o QR Code, o link do cardápio, aqui embaixo na descrição. Pessoal, esse foi o bar do Nico, um lugar super agradável para que você possa almoçar após o museu. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e até o próximo vídeo. Vem viajar em família!